Olá a todos, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Aqui é Fausto Carvalho, médico, pediatra, escritor. Nós estamos num desafio de 42 dias meditando, falando, trazendo uma palavra de esperança, esperança na quarentena. E nós estamos falando sobre como ter esperança nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldades. E uma das coisas que mais trazem preocupações para nós é em relação ao futuro. A gente tem muito medo do futuro. Na verdade, o ser humano ele tem sempre uma incerteza quanto ao futuro, que é natural, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Se nós falássemos em janeiro ou fevereiro que nós estaremos em quarentena, teríamos toda essa mudança de paradigma, ninguém ia se abraçar, todo mundo mantendo o distanciamento social, isso pareceria uma coisa louca, muito difícil. E o futuro realmente nos preocupa, né? E muita gente anda ansiosa justamente porque fica pensando hoje sobre o futuro de amanhã, né? Não consegue vivenciar o hoje com tranquilidade, porque está muito preocupado com o que vai acontecer no dia seguinte. E eu gostaria de desafiar você a olhar para o tempo de uma maneira diferente. E isso nós vamos usar o texto que está lá em Jó, no 8º capítulo, nos versos 7 e 8, para a nossa meditação de hoje. O verso 7 de Jó, capítulo 8, diz assim: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. O verso 9 ainda também: pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. E essa é a verdade, o ser humano não consegue conhecer tudo, né? E o texto nos leva a algumas expectativas que nós devemos ter quanto ao passado, ao presente e ao futuro. E eu gostaria de destacar essa ideia com você. Mais do que ter medo do futuro, nós precisamos olhar para o tempo dessa maneira. Primeiro, conhecer o passado. O texto fala que pergunte para os seus pais, nós nascemos ontem, os seus pais conhecem o que aconteceu no passado. Realmente a gente tem que olhar o passado para saber quem somos, da onde viemos, quais são as estruturas em que nós pertencemos, né? Eu vejo esses protestos contra o racismo de uma maneira muito, muito interessante e muito digna, porque minha avó era negra, né? As pessoas às vezes acham que isso parece distante, mas é importante. Quando a gente olha para o passado, a gente percebe, né? Eu lembro meu avô loiro de olho azul, minha avó negra, o quanto de preconceito tinha, né? Eu já fazendo faculdade com ela, quando eu chegava numa padaria lá em Marília, que a gente sempre ia tomar lanche juntos ou comprar pão, o dono da padaria, de brincadeira, perguntava: mas esse aí não pode ser seu neto, dona Eulália? Né? A gente vê que o racismo está estruturado na geração, mas é importante nós olharmos para o passado, olhar como quem quer descobrir coisas, do porquê que nós agimos assim, porquê que a nossa sociedade é assim, porquê que as coisas são desse jeito. É importante a gente ter um olhar também para o presente. Por quê? O presente é essencial. O tempo que nós vivemos é o tempo de hoje, né? Na carta aos Hebreus, o autor fala isso, que o tempo de Deus é o tempo que se chama hoje. Hoje é o dia que nós temos. Hoje é o dia que nós temos que viver, que nós vamos presenciar, que nós vamos ter de realidade. E o futuro? E o futuro? Como é que fica? O futuro é o que vai chegar. Mas o autor aqui, no caso Bildade, que era um dos amigos de Jó, ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. A gente fica preocupado como será o mundo pós-pandemia, como é que serão as coisas, como é que será a nova estrutura econômica, como é que nós vamos sobreviver. Enfim, muitas incertezas vêm ao coração. Mas, nesse tempo, nós precisamos pensar que o começo do futuro é o hoje. A gente precisa começar a semear agora. Queria dar só uma pausa, dar um abraço aí quem está entrando: Fernanda, Juliana, Sheila, Janaína, Luiz Carlos, né, o pessoal, Luciano.
pessoal que está entrando aí, nós precisamos pensar no presente como um campo a ser plantado, né? O agricultor, ele planta não sabendo como será a colheita. É claro que ele tem previsões, ele estuda qual é a melhor época do ano, qual aquela semente que se adequa àquele clima, àquele solo, mas ele planta na expectativa de colher lá na frente. Às vezes a gente fica muito ansioso com o futuro, como será tudo depois dessa pandemia, e esquece de plantar hoje. Nós estamos num momento mais de isolamento, mais distantes um do outro, mas o que eu posso fazer hoje que pode me beneficiar lá no futuro, que pode trazer benefícios para mim e para as pessoas com quem eu convivo? O que eu posso fazer de gentileza hoje que pode dar benefícios lá na frente? Não no sentido de apenas buscar o benefício, mas saber que aquele que planta coisas boas tende a colher boas coisas, né? A Bíblia nos ensina no livro de Eclesiastes que você deve repartir o seu pão e lançar o seu pão sobre as águas e dividir e repartir com 7 ou com 8, porque um dia Deus vai dar paga a isso, né? Ou seja, você vai receber o benefício disso. Não dá para a gente dizer se vai ser amanhã, se vai ser daqui a um mês ou daqui 20 anos. A preocupação nossa, a gente não deve ter temeroso com o futuro, ansioso com o futuro, justamente porque Deus está no futuro. Essa divisão de tempo passado, presente e futuro é uma coisa para nós mortais. Mas Deus, ele é atemporal, ele já vivenciou o passado, ele vivencia aqui, ele vivenciou o futuro, né? Jesus, quando indagado lá pelos mestres da lei na sua época, ele fala: olha, vocês não chamam Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Pois saibam que Deus é Deus de vivos, não de mortos. Ou seja, ele está falando de um tempo diferente, que Deus está convivendo com Abraão e Jacó, que eles são vivos. Enfim, é uma coisa que extrapola a nossa compreensão humana. Então essa preocupação, né? A gente tem muita gente presa ao passado. É importante conhecer o passado, né? Se você olhar, o erro de Hitler foi o mesmo erro de Napoleão, né? Invadir a Rússia no outono. E a Rússia, o Império Russo e depois a Rússia, eles se retraem, vão lá para a Sibéria, e quando chega o inverno, tanto os franceses lá no século XVIII e depois os alemães morrem de frio, né? Derrotados. Então Hitler é derrotado por não conhecer a história. Conhecer a nossa história, conhecer a história do nosso povo é bom, é importante. Conhecer aquilo que Deus já fez na nossa vida é fundamental, na vida da nossa família é fundamental. Onde nós estávamos e onde nós já chegamos. Usar o presente para semear é fundamental, é essencial para que a gente colha frutos. E o futuro, eu não preciso me preocupar, porque Deus já está no futuro. Se eu estou plantando hoje, se Deus me permitir, eu colho lá no futuro. É assim que a gente deve pensar, na paternidade, no relacionamento a dois, marido e mulher, com os filhos, com os nossos pais e com os demais que a gente convive. Sempre pensando, olhando para o passado como uma referência, olhando para o futuro como um lugar a chegar, mas usando o presente, se preocupando com o dia presente e buscando a face de Deus para que Ele abençoe. Porque no final de contas, nós nascemos ontem e não sabemos de nada. Essa pandemia mostra mais do que nunca que nós não sabemos muita coisa, mas que Deus, assim como a gente crê, Ele é sobre todos, Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele conhece todas as coisas e Ele está no domínio de tudo. Então a gente pode ficar tranquilo. Desafiaria você a viver essa vida de uma maneira assim, olhando para o passado, fixando os olhos no futuro, nos sonhos, mas principalmente confiando a Deus o presente. Um abraço a Jéssica, que chegou aí depois, a Luciana, a Vandenilza, obrigado pelo apoio. E você que está vendo o vídeo um pouco depois, se você gostou, compartilhe, que você partilhe aí nas mídias sociais, tanto no Facebook, no Instagram e também no YouTube, Dr. Fausto Carvalho, Dr. Fausto Carvalho, né? Você pode estar acessando as outras meditações. Que Deus abençoe, te vejo amanhã, se Deus quiser. Um abraço.